Fala, galera da prevenção, sejam bem-vindos aí ao Antecipa Podcast. Quero te pedir desculpa se você estava esperando, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas graças a Deus já resolvemos, já estamos ao vivo. Nosso produtor ainda está terminando de ajeitar ali, mas já pode chegar, pode curtir, pode compartilhar. E quero já te fazer um pedido aí. Nós temos um canal no WhatsApp do Antecipa Podcast. Vou pedir o produtor para colocar o link depois aqui na descrição. E aí, se você puder acessar o nosso canal no WhatsApp, ajudar seguindo o Antecipa no WhatsApp. Por quê, pessoal? Toda vez que tiver live, a gente coloca lá. Isso é um canal de comunicação com vocês, isso ajuda a gente bastante. Nós estamos, eu olhei hoje, com 91 seguidores lá no nosso canal. Nosso objetivo é chegar a 100, né? Então, se a gente conseguir chegar a bater essa meta aí já hoje nessa live aí, pra gente já vai ser bacana. Ou não precisa nem ser hoje, mas se você estiver assistindo aí amanhã ou depois, se você puder acessar lá o canal do WhatsApp. Não sei nem se você conhece, mas tem o WhatsApp lá, a parte que a gente manda mensagem, tem a parte ali de grupo ali, tem os canais. Então você pode pesquisar lá Antecipa Podcast e entrar nesse canal. Lá você vai receber os cortes, a gente manda lá os cortes para você, a gente manda os vídeos, né, que a gente utiliza no Reels, enfim, no TikTok. A gente coloca lá em primeira mão, então é um local para a gente poder se comunicar. Perfeito? Quero te pedir também para você curtir esse vídeo. Às vezes tem gente que assiste o vídeo, mas não curte. Então curte o vídeo porque o próprio YouTube ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então curte esse vídeo. Nós estamos também no Instagram. Se você puder ir lá no Instagram também seguir a gente. Estamos no LinkedIn também. Então isso você vai ajudar e muito o Antecipa Podcast. Beleza? Estou aqui com meu parceiro aqui, Sérgio Melo. Fala aí, Sérgio. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui. Live do Antecipa, é muito importante você se inscrever, deixar o like, acompanhar o nosso trabalho, porque só passa feras aqui da área de segurança e saúde e áreas correlatadas também. Então, valorize esse trabalho, esse canal que está crescendo e trazendo muito conhecimento a todos vocês, né? À toa que o nosso convidado hoje, o Erle, vai apresentar, é um fera da área de segurança, é um prazer tê-lo aqui. O Erle, faça as honras aí, fica à vontade, meu irmão. Esse convidado já esteve com a gente aqui. Ele acho que é o primeiro convidado que a gente grava pela segunda Que vez, retorna, né? que retorna aqui no Antecipa, que é o Erivelton. Erivelton Nogueira, seja muito bem-vindo aí, Erivelton. E hoje nós estamos com um assunto. Sinceramente, a gente não vê isso em lugar nenhum, tá? A gente não tá aqui, não é porque é o Antecipa, não. Mas é um assunto que a gente não vê aí. Se botar no YouTube aí, você não vai achar esse assunto, não. E é um assunto relativamente novo, vamos dizer assim, né? Novo no sentido que poucas pessoas falam sobre. E tem acontecido, eu mesmo, tava aqui em off, estava falando com o Sérgio, eu falei, Sérgio, a empresa tal que você conhece tal empresa? O Sérgio falou, conhece, tá? Essa empresa já sofreu ação regressiva. E isso deve ter uns 3 anos, tá? Deve ter uns 3 anos atrás, estava um processo de ação regressiva. Foi a primeira vez que, assim, que eu vi uma empresa recebendo essa ação regressiva, que é o tema ação regressiva previdenciária, né? O Erivelto, ele é engenheiro de segurança do trabalho e advogado. Tivemos um episódio com ele aqui, a gente abordou, foi o quê? Até me esqueci, mas a gente abordou é, especial, né? E higiene ocupacional. aposentadoria especial em relação à higiene ocupacional. Eu sabia que era alguma coisa previdenciária, mas estava tentando lembrar. E na época a gente conversou, a gente entrou um pouco nesse assunto e a gente ficou conversando em off também pelo WhatsApp aí a respeito de FAP, enfim. E até apresentei para ele um amigo aí que também é fera nesse assunto. E aí surgiu a ideia de repente a gente fazer um novo episódio mais para frente e aí chegou a hora. Então eu espero que você aproveite essa aula aí e acabei já até apresentando ele aí, mas Erivelto, se você quiser se reapresentar, apesar da galera quem já assistiu já te conhece aí, mas se você puder um pouco se apresentar e falar pra gente, resumir pra gente o que é uma ação regressiva previdenciária, enfim. Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade. Sou engenheiro civil, né? Formação, graduação aí, engenheiro civil. Depois eu fiz segurança do trabalho.
também fiz uma especialização em engenharia ocupacional. E mais à frente, quando eu entrei na segurança, né? Imagina, sou engenheiro civil, né? E advogado, é estranho, né? Segurança ainda vai, né? Que você vê legislação. Agora, civil não tem nada assim, né? Ligado. Mas aí eu resolvi fazer convite de um amigo aí. O amigo não fez a segurança, ele acabou saindo no meio do curso, eu prossegui, decidi fazer. Falei, um momento eu vou fazer direito aí. Eu comecei a gostar do assunto. Estudei também para alguns concursos, né? A maioria, na verdade, tem muito direito. Condutor fiscal do trabalho, da Receita Federal. Comecei a estudar aquilo. Falei, um momento eu vou fazer direito. Passou, eu tenho 5 anos já de formado. Colei grau em 2020, fevereiro de 2020. Fazendo aí 5 anos. Já fiz, né, 5 anos. E, na verdade, eu acabei unindo aí as disciplinas, né? Porque eu atuo como engenheiro de segurança na parte previdenciária, PPP, LTCAT, as ações judiciais aí que envolvem insalubridade, periculosidade. E acabei unindo aí as disciplinas, né? Agora a gente vai falar de um assunto que tem absolutamente tudo a ver com segurança e saúde no trabalho. Não é para advogado esse assunto, não. Não só é para advogado, mas profissional de segurança. Se ele fizer um trabalho bem feito, souber falar, né, conversar com o gestor da empresa, o diretor, o presidente que seja, ele vai fazer diferença aí na sua profissão. E o que que é isso, né? Ação agressiva, até passei um material se você quiser projetar, mas eu já posso resumir aqui. O que é isso, né? Acontece um acidente, né? Primeira coisa, né? A responsabilidade. Que a gente tem responsabilidade civil também, né? Isso também tem a ver com a parte civil também, né? Tem dois tipos de responsabilidade, a subjetiva e a objetiva, né? A objetiva independe de dolo, no caso aí de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Quem responde por isso, né, por negligência, imperícia e imprudência, né? Aquelas três palavrinhas aí que a gente já conhece, direito penal, aí também na própria segurança. Se houver um acidente, ocorrer um acidente lá na dependência, descuido do empregador, né? Ele vai responder independente de dolo ou culpa. Óbvio que tem algumas exceções, né? Por exemplo, culpa exclusiva do empregado. Se ele foi orientado, treinado a utilizar o equipamento de proteção, né? O empregador ele fiscalizou. Aí temos aí essa questão do culpa exclusiva, e isso aí afasta a responsabilidade da empresa. Mas, normalmente, assim, a INSS consegue aí, né? Na verdade, o Ministério do Trabalho, o INSS, a gente vai ver mais à frente depois os órgãos, né? O Ministério Público, ele consegue provar, né? Que houve acidente de trabalho, culpa aí do empregador, ele vai ter que responder isso. Mas aí como é que acontece? O que acontece? O empregado sofreu um acidente, um pouco um acidente com afastamento temporário, a gente chama de auxílio-doença, né? Um benefício previdenciário. O empregado, ele se afasta mais de 15 dias, obrigatoriamente, ele vai se afastar para o INSS. Então, o INSS não pode negar esse benefício, né? Foi constatado que houve um acidente, foi do empregador, e ele vai para o INSS. O INSS vai aceitar esse empregado lá, vai conceder o benefício para ele, mas a conta, ele vai cobrar a conta mais à frente, ele vai pagar tudo, né? Direitinho, vai lhe conceder o benefício, mas na frente ele vai cobrar. Isso que chama ação regressiva, ação de regresso, ou seja, eu pago sem o acidentado agora, né? Mas mais à frente eu vou cobrar aí essa ação regressiva. Então, a ação regressiva é exatamente isso. O INSS vai cobrar lá na frente o empregador, com juros e correção monetária, aquilo que ele deu causa, né? Como a responsabilidade civil é objetiva, independente do dolo, ele vai responder, o empregador vai responder por essa causa aí. Isso daquele famoso RAT, que agora é RAT, né? Que é o antigo SAT. Além de ter que recolher isso mensalmente, né? Está lá no artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212, aqueles percentuais 1, 2 a 3%, multiplica pelo FAP, né? O fator ocidental de prevenção, aquele é um tributo. Todo mês a empresa recolhe, né? Aí é um ranking, né? Que tem lá, depende de vários fatores, não é só de afastamento, mas
Espaçamento é um deles, né? Índice de gravidade, taxa de frequência de gravidade, massa salarial, então, são uma série de fatores que contribuem para o FAP, né? E aí a empresa, além de recolher isso, tem ação regressiva. Então, vejo a importância desse tema, né? Trabalhar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, para que a empresa não arque com isso. Vai mostrar no final, aí eu coloquei alguns exemplos na prática, né? Às vezes a pessoa vai falar, mas isso aí realmente acontece mesmo? Não acontece, já teve condenações, não sei se teve execução, né, pagamento, mas condenação já teve, envolvendo valores bem significativos. Bacana, Erivelto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem, assim, uma estatística referente, primeiro, aos tipos de acidentes, né, que ocorrem, né, nos últimos anos, e em relação ao quanto o INSS está acionando essas empresas? Tem alguns números, alguns números. Eu não sei se você quer, se eu posso passar aqui, ou você passa, que a gente já vai passando os slides aqui, que a gente vai Deixa eu colocar aqui. apresentar para o pessoal. Deixa eu colocar aqui. Mas eu tenho. Tem aquele, não sei se o pessoal conhece aí, a análise estatística de acidente de trabalho, AEAT, né? Você tá vendo aí? A gente tá no Consequências Sociais. Qual slide você quer que coloque? Pera aí. Não, pode ser. Queria falar desde o início, porque são poucos, são 15 ou 20, né? Dá pra gente. Tá, vou colocar aqui o primeiro slide aqui. Isso. Tá vendo aí? O que é uma ação regressiva? Por enquanto não apareceu, né? Na tela do YouTube tá aparecendo. Não deve estar aparecendo pra você aí. Ah, tá. Só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho aqui, o produtor vai ajudar aqui. Mas na tela do YouTube já está aparecendo. Se eu puder botar foto. Se quiser, eu posso falar aqui. Eu tô Tá aparecendo aí pra você? aparecendo. Então é o seguinte, você que vai ter que mudar, tá, mano? Aí ele Isso aí. vai. Tá. Bota só a foto dele ali próximo. Isso. Ah, tá aparecendo. Podemos continuar aí. Show. Então, já resumi, né? Isso aí, na verdade, você falou que é recente, mas na verdade ela já tem bastante tempo essa ação regressiva. Tá no, vai ver mais à frente, artigo 120 da Lei 8.203 de 91. Mas aí, com os últimos anos, né, de fato, Sim. que tem mais repercussão, né? Vai ver mais à frente, eu até coloquei alguns números aqui. Beleza? Show. Aqui eu já falei, né? O que vem a ser a ação regressiva? Também tem esse nome, ação regressiva acidentária ou previdenciária, tanto faz. Consequências sociais, importante isso aqui, né? Isso aqui eu acho que a maioria dos colegas aí devem saber, né? Segundo a OIT, o Brasil é o quarto colocado aí, quarto mundial, infelizmente, em acidentes fatais. Aí os países mais populosos aí, China ainda, Indonésia também, tem uma população grande. O Brasil está aí, quarto colocado, né? 15º acidentes gerais, e ainda tem a questão da subnotificação, né? Que são muitas, né? São muitas subnotificações, outro problema aí no nosso país aqui. E aí, segundo a INSS, né, a gente tem ali uma morte a cada 3 horas, infelizmente, esse resultado. 73 acidentes de doenças ocupacionais a cada 1 hora. Onde eu peguei isso aí, tirei essa média, né, valor médio, né. Em 2023 saiu ali, ó, eu falei, a maior estatística de acidente de trabalho, né, foi Volta lá mais de então. 650 mil Eu vou ficar sem a acidentes imagem dele aqui. registrados em 2023. Vocês têm ideia, pode passar que a gente vai pensar mais alguns números aqui. Eu peguei os últimos 3 anos, né? Dentro desse. Pode passar o próximo aí. Dentro desse tipo de acidente de trabalho. Passou aí pra você? Tá no beneficiário acidentários?
ainda está parado no consequências sociais. Ah, tá, peraí. É porque pra gente aqui tá passando. Já ultrapassei. Travou aqui no. Está apresentado aqui. Isso, exato. Tem a apresentação aqui. Foi, né? Tá aparecendo aí pra você, Erivelto? Isso, está aparecendo. Tá aparecendo. Tá qual página agora? Não, está na primeira, está na primeira. Ação regressiva previdenciária. Fala o seguinte, Erivelto, você não quer compartilhar? Eu acho melhor ele compartilhar na tela dele. Eu acho melhor. Vai ser melhor, Erivelto. Você consegue compartilhar aí? Porque senão vai ficar travando aqui. Compartilha na sua própria tela. Eu vou parar de compartilhar aqui. Melhor ele compartilhar na dele. Isso. Para de compartilhar. Compartilha aí da sua. Deixa eu ajustar aqui. Ele já tá compartilhando a dele. Você tá compartilhando aí da sua? Aparecendo aí para vocês. Calma aí. Aí. Tá na tela agora? Acidente registrado no Brasil. Só um minutinho. Não. Ah, tá aparecendo, tá aparecendo. Então, isso aqui é só para a gente até pegar anos anteriores, mas pegar os últimos 3 anos, porque o documento ele sai, ele pega os últimos 3 anos, né? Então, a última estatística que a gente teve é 2023, 2021. Ele não saiu 2024, 2025, não, 24 não, acho que não saiu ainda, não está pronto, não está ainda fechado. Então, temos aqui a evolução, né? Os anos aqui, o total, né? Com kart e sem kart. Olha só a quantidade de acidentes sem registro, né? Então, teve a evolução aqui, nesse ano de 2023, que teve um pouquinho mais de 650 mil acidentes registrados, né? No total, 732 mil. Pra vocês terem ideia, isso aí é acidentes registrados no Brasil, que é acidentes de trabalho. Nossa, impressionante aí. E você vê a dimensão que é, né? E a relação desse tipo de acidente com a ação regressiva previdenciária. Pode continuar, Erivelto. Consigo a apresentação, mudar de imagem de apresentação, às vezes fica, parece aí ou a tela manteve? Tá em benefícios acidentários. Fala que eles estão vendo tudo que tá na tela dele. Tudo que tá na sua tela, Erivelto, quem tá assistindo vai estar. Tá passando? Também. Então tá. Então, ok. Benefícios acidentários agora. Isso. Perfeito. Então, Tudo que tá na sua tela, tá passando aqui no YouTube. Então, o que acontece? Benefícios acidentários. Tem vários benefícios, né? Todos eles relacionados a acidente de trabalho, né? Tá ali, ó. Tem a questão do rural, né? Acidente de trabalho do rural, coisa por invalidez, são benefícios por incapacidade permanente. Isso tem tudo a ver com segurança, né? Incapacidade permanente, a pessoa fica mais tempo aí afastada. Auxílio doença é um benefício por incapacidade temporária, ou não, mas ainda estão usando isso aí, né? Também tem outros, pensão por morte, também, por acidente de trabalho, auxílio acidente por acidente de trabalho e auxílio suplementar por acidente de trabalho. Então, tudo que envolver acidente de trabalho é um benefício aí que o INSS concede. Eu peguei isso aqui, foi no Boletim Estatístico da Previdência Social, é um outro documento. Vou até depois enviar para vocês, se vocês quiserem. Eu peguei o último, 2023 aqui, ó. Número de benefícios concedidos, quase 17 mil. E emitidos, 806 mil, 730. Isso aí ainda vai estar preparado, né? Concedidos já foram, tem os emitidos. Então, tudo isso aqui é relativo à segurança, acidente de trabalho.
E a despesa ali, ó, 1,3 bilhões, pessoal. Pessoal, o valor aí Considerável. muito significativo, né? A despesa aí com o INSS é enorme. Erivelto, deixa eu te fazer uma pergunta, sem querer te interromper. Teve um convidado aqui, que foi o seu Ivan Cunha. Manda um abraço pra ele aí. De volta e meia a gente sempre tá comentando sobre ele. E Conheço ele... ele. Conhece? Conheço assim, já sei quem que é, mas não Isso. vou conversar ainda. Eu não vou lembrar agora a data, tá? Mas ele comentou aqui no episódio, comentou comigo depois, de que lá atrás, se eu não me engano, não sei se na década de 30, ele dá uma data, mas eu não lembro, eu confesso que eu não lembro agora a data exata. Antes da Constituição que nós temos hoje. Mas se eu não me engano, foi na década ali de 30, se eu não me engano, tá? Se eu errar, pessoal, depois vocês colocam o certo aí nos comentários. Ele fala que antigamente funcionava da seguinte maneira: a responsabilidade do acidente era do empregador, no sentido que o custo, né? Ele pagava uma espécie de seguro pelo trabalhador. Então, igual acontece com o nosso carro, né? Se acidentar muito, vai ter sinistralidade, ele vai pagar mais de seguro. Então, havia isso, era dessa maneira que funcionava antigamente, né? Se ele não pagasse o seguro, ele tinha que cobrir todos os custos. E depois teve essa mudança e de certa forma, as pessoas entendem: se acontecer um acidente, isso tem empregador que fala isso. Aconteceu um acidente, o banco os 15 dias ali depois é com o INSS, né? Na tese dele é que se não tivesse mudado isso, de repente a segurança do trabalho hoje seria diferente, porque pensa o seguinte: se a responsabilidade fosse do empregador, ele ia pensar na hora dele contratar um profissional, ele ia contratar um bom profissional, né? Ele ia ter mais critério para contratar um profissional, ele teria mais critério para contratar uma empresa de consultoria para poder dar suporte. Mas como não é na cabeça do empregador essa responsabilidade depois dos 15 dias do INSS, ele também não se preocupa muito se ele vai cumprir NR12 ou se não vai, enfim, etc. E de repente essa ação regressiva, que você mesmo citou aí, que é de 91, né? Mas pelo menos, como eu disse, a primeira vez que fui ver isso na prática tem alguns anos para trás, e tem gente que de repente tá caindo aqui nessa live aqui e nem sabe da existência dessa ação regressiva. Talvez seja uma maneira de educar, né, os empregadores, e talvez a médio prazo ou até a longo prazo a gente ter resultados nesse sentido. Você concorda com isso? Falta o Ed e colegas aí. Conhecimento, na verdade, a informação, né? Às vezes o empregador nem sabe que isso pode recair sobre ele. Mas é exatamente isso aí. Tem que ter o conhecimento. Às vezes tem alguns empregadores que não estão acreditando que o E-Social vai acontecer, vai ter fiscalização. Então, a gente fica aí, né? Então, ano que vem completam 5 anos, né? 5 anos aí para a Receita Federal começar a fazer as fiscalizações dela. E ação regressiva, com certeza. Isso não é nem uma faculdade do INSS, é um dever, obrigação. E aí a gente vai ter uma questão, fala sobre o segurança do trabalho, né? Está no artigo 7º ali, no direito social. Né? E além disso, né, que a gente já falou agora há pouco, né? Artigo 120 ali, a ação regressiva exatamente ali, ó, desde 91, então tem 34 anos já que está previsto na nossa legislação. Então, é negligência contra as normas do padrão de segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual coletiva, previdência corporal, ação regressiva contra os responsáveis. Né? Então, ela é obrigada, é a Advocacia Geral da União que propõe, através da Procuradoria Geral Federal. A gente vai ver mais à frente aqui. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade aí também. Mas, talvez o assunto seja realmente novo para muita gente. Para mim foi, eu estou estudando isso aí já tem uns 4, 5 anos aí, lá para cá. Antes eu nem sabia que existia isso, não. É importante o assunto. Aí, quais são os objetivos da ação regressiva, né? É um objetivo explícito, né? Ressarcir os gastos com prestações sociais acidentais, prevenir a ocorrência de futuro acidente de trabalho. Né? Acabei deixando aqui um
um exemplo, né? Uma cidade lá em Manaus também teve um caso aí, casos aí de acidente. Criação do conceito, né? Além de ser um meio processório que viabiliza o INSS com o estacionamento dos gastos com as prestações sociais acidentais, a ação regressiva é um relevante instrumento de concretização da política pública. Isso aí é para conscientizar mesmo as empresas, né? Imagina você economizar valores aí consideráveis, né? Ao invés de você ter que ressarcir aí o cofre público, né? Você tem que um empregador, né? Ele pode investir na própria empresa ali, né? Ou ele, Então, isso aí vai acontecer a médio, longo prazo, aí nem se preocupa, né, com isso, mas uma hora ele vai ser cobrado. deixa eu te fazer uma outra pergunta, sem querer te interromper aí. Certa vez, eu vi um vídeo no YouTube e o funcionário, ele solicitou uma indenização, ele teve não sei se ele teve uma amputação, não lembro o que foi, mas ele solicitou uma indenização. E depois, no final, ficou comprovado que foi imprudência mesmo do trabalhador, que a empresa havia fornecido os equipamentos de proteção, que a empresa havia treinado esse trabalhador, que a empresa havia inspecionado se o trabalhador estava utilizando ou não, tinha feito inspeções, etc. E aí eu lembro que esse trabalhador ele foi responsabilizado. Essa ação regressiva também, caso a empresa se defenda e fique comprovado que o trabalhador foi imprudente, que houve dolo por parte ou culpa do empregado, ocorre uma ação regressiva contra esse empregado também, ou não só apenas em relação à CNPJ, apenas em relação ao empregador? Existe algum histórico em relação a isso? O que acontece é que a empresa não vai ser, provavelmente ele vai responder por outros meios, mas ação regressiva a empresa não vai arcar, né? Contra o empregado vai ser um outro tipo de ação, né? Uma ação de cobrança, na verdade é uma ação de cobrança, mas com essa classificação de ação regressiva, não. A empresa ela vai afastar essa ação regressiva dela, né? Ela conseguir provar que foi culpa do empregado, Mas teve ela algum não vai ter caso que... do INSS, não sei se cobrar, enfim, algo em relação posteriormente a isso? Houve uma defesa da empresa, verificou que foi do empregado, beleza. Houve algum tipo de medida em relação do INSS contra esse empregado, por exemplo? Aí eu não, Não tem histórico sobre isso, né? não tem história, mas com certeza deve ter tido assim, alguma providência, sim. Pelo amor de Deus, se ele teve culpa aí realmente e teve responsabilidade, ele vai ter que responder. Não sei se... Até vou dar uma pesquisada depois, mas normalmente é isso. A empresa afasta a ação regressiva. Ou ela é culpada, realmente foi reconhecida que o acidente foi por negligência da empresa, ou teve aí a questão foi do empregado, né? Eu falo isso porque a NR1, né, ela há uma corresponsabilidade, né? Lá na NR1, quando a gente vai olhar, existem as obrigações do empregador, né? Mas também tem dos empregados também, né? Então, eu acho que para haver coerência também tinha que ser uma cobrança de ambos os lados também, entendeu? Claro que na maioria das vezes a gente sabe que, infelizmente, né, a maioria das vezes a empresa, às vezes, muitas vezes não cumpre aquilo que deve cumprir, né? Mas também existem casos também de empresas também, né, fornecer, treinar, inspecionar, etc. E infelizmente o trabalhador não por vontade própria também não quer utilizar, enfim, acaba sendo imprudente também, né? Então, talvez é uma ação civil aí, mas com certeza o empregado ele vai ter que responder por esse ato dele aí. Não tem dúvida. Perfeito. Chegou, a gente já falou sobre isso. Pressuposto, né? O ocorrente de acidente de trabalho, a gente já falou, feito por segurado do INSS, tem típico ou atípico, doenças ocupacionais, aí tem as principais aqui a gente já conhece, né? Leia, dorte, perda aí do ruído, né? Síndrome de esgotamento profissional, burnout,
Prestação social com auxílio pelo INSS ao segurado, vítima do acidente ou aos seus dependentes, né? Como eu falei, se tiver relação com o acidente de trabalho, pode ser um próprio segurado ou dos seus dependentes aí. Caso de pensão por morte, né? Morte não. Então, uma prestação social, benefício e serviço. Aí, a gente já falou um pouco aí, né? Pensão por morte, poder por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, reabilitação profissional. Todos aí, e obviamente relacionados ao acidente de trabalho, porque tem auxílio doença que não é, né? Auxílio doença previdenciário. Foi um afastamento aí que não tem relação com o acidente de trabalho. É só o que vai contar é o relativo ao acidente de trabalho. É os pressupostos, né? Culpa do empregador ou contratante, quando fala culpa, na verdade, é ampliada, né? Foi dolo, né? Na verdade é isso. Amplo, né? É dolo. É a responsabilidade, a negligência, né? Quanto ao cumprimento da fiscalização das normas de saúde e segurança, as normas aí trabalhistas, NR, PNT, Convenção de Acordos, e a Procuradoria-Geral Federal investiga a operação de trabalho no expediente preparatório à ação regressiva. Então, vai investigar, né? Investigar realmente se chegou a essa causa, realmente foi acidente de trabalho. Isso aí não é assim, né? De uma hora para outra que você vai fazer essa erro, os órgãos, né? Vão investigar, né? Também entra o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, me ajudam nessa investigação. Mas quem propõe ação regressiva é a AGU, né? Que é a Advocacia Geral da União. Como eu falei aqui agora, esses órgãos todos aqui ó, podem ser envolvidos aí nessa investigação, né? Do trabalho, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Delegacia de Polícia, Fundacentro, Sindicato de Trabalhadores, Ministério Público Estadual do Trabalho, Corpo Bombeiro, Corpo dos Esportes, né? Envolvendo aí a parte marítima, e outras provas, depoimentos, testemunho, etc. Né? Aí eu falo com vocês, a gente não lida com isso aqui dia a dia, né? Profissional de segurança e saúde, vários órgãos aqui que nós conhecemos, né? Profissionais de segurança conhecem. Um pouquinho na parte também tem questões processuais, né? Que é importante a gente saber. Competência jurisdicional, Justiça Federal, ela que vai julgar essa ação regressiva, com jurisdição no domicílio do réu, né? No caso aí da empresa. A legitimidade ativa, né? Aquele órgão que propõe, né? Ele que vai ajuizar a ação, que vai dar início ao processo, né? INSS por intermédio da Advocacia Geral da União. E a passiva é aquele que vai receber, né? É contra eles ali, responsáveis pelo descumprimento das normas, empregadores públicos ou privados, público também entra, tá? Se tiver no regime CLT, né? Não estatutário, aí eu não sei como é que funciona, acho que tem outro sistema aí. Mas se for seletista, vai responder. E tem outros também corresponsáveis solidários, grupos econômicos, contratantes de empreiteiras, prestadores de serviços, cooperativos, sócio-gerente. Se tiver aí todo o manto aí da Previdência Social, vão entrar também nessa ação regressiva. As questões processuais, né, aí tem um prazo ali de prescrição de 5 anos, um decreto até que está vigorando, até estava pesquisando mais cedo, de 1932, decreto de 1910, mas quando há um contrato sucessivo, o que é isso? Prestações, né, várias prestações, não prescreve com direito, né, então aquilo que é devido ainda pode, não é sujeito de prescrição, que é o prazo que passou, né, não pode mais, o órgão não tem mais direito de ajuizar, né? E aí, qual é a abrangência do pedido? Prestações vencidas, quer dizer, para trás, e as vencidas, aquelas que vão ainda vão vencer no futuro. Presunção de culpa do empregador, né? O Tribunal de Justiça e o TRF, já tem umas decisões aí, vou colocar mais à frente, muito bom esse tribunal aí, lá do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí tem lá o que eles entendem, né? Que em caso de acidente de trabalho, incumbe a empresa provar que observou as normas de segurança. Ela que tem que comprovar a fiscalização, né? Que ela fez lá no estabelecimento. Só voltar nesse ponto aí, o Erivelto. Então, assim, para ficar até um pouco mais claro para o pessoal aqui, existe então uma presunção de culpa para o empregador? Ele, na verdade, ele precisa. Não há presunção de inocência igual acontece para
Pro CPF, não. Ele, na verdade, ele tem que provar que ele cumpriu o item, né? Eu vejo uma coisa muito comum em perícia. Em perícia isso é muito comum. E hoje eu estava estudando um determinado tema e me deparei com isso. Por exemplo, já aconteceu de eu estar na perícia e o reclamante, na hora o perito perguntava: você usava os EPIs, equipamento de proteção individual? Aí o reclamante fala: sim. Você recebeu? Recebi. Só que, infelizmente, às vezes por desconhecimento, a empresa não tem aquele termozinho com a assinatura que o trabalhador respondeu. E o perito falar na hora da perícia, falar assim: vocês entregaram, mas não tem nada escrito aqui, então não vale. É a mesma coisa que não, né? É mais ou menos isso, parte disso? Sim, a empresa tem que ter, né? Se eu entreguei, se eu treinei, tem que ter ali um... Tudo isso aí são evidentes, a gente trabalha com provas. Mesmo o trabalhador falando ali, admitindo na perícia que ele recebeu, não vale de nada. Fez o pedir, não. Então, não dá ficha, então. Quero ver a ficha de entrega. Mas mesmo, é isso que eu tô falando. O cara tá numa perícia, ele tá ali no lugar do juiz. O trabalhador tá confirmando que recebeu. Mas se a empresa não tiver o documento ali, o entendimento é de que ele não recebeu, né? Eu falo isso porque hoje eu estava pesquisando um determinado assunto, até em relação à perícia também, sobre questão de clínica de estética. E aí o que eu percebi, né? Tem o uso do laser. Aí eu fui pesquisar algumas jurisprudências assim, e a maioria, ou aliás, todas, as empresas perderam, né, aquele processo, na maioria das vezes, ou em todas, por causa simplesmente porque não forneceu o óculos para o trabalhador ou não tinha ali a ficha de EPI comprovando que aquele trabalhador recebeu aquele óculos de proteção. Então eu penso que às vezes o cara ele começa a empreender, é uma clínica de estética, não vai ter um técnico de segurança ali. E aí a pessoa resolve empreender e ela muitas das vezes não vai lá para olhar, poxa, o que eu tenho que cumprir dos requisitos aqui de segurança do trabalho? A pessoa às vezes nem sabe que existe um técnico de segurança, ocorre um processo. Às vezes ela até fornece o óculos ali para o trabalhador, mas ela vai perder um processo da justiça simplesmente porque ela não tem uma ficha ali com o óculos de segurança com CA assinado pelo trabalhador e que ele utilizou, garantiu o uso ali durante toda a jornada de trabalho ali daquele funcionário, né? Não tem jeito. Se consegue todas as formas, né? Evidência. Vale que tá, como diz aquela série da Globoplay, vale que tá escrito, né? Exatamente. É igual o PPP, é a mesma coisa, né? Perfil profissional previdenciário. A empresa tem que entregar até o final de 2022, né? Tem que entregar para o empregado. Mas tem que ter recibo. Né? Às vezes, não recebi. Se o empregado falar que não recebeu, mas tem que ter o recibo, porque ainda mais esse documento. Esse aí são multas altíssimas. Não pode. Um documento expressado pela Receita Federal, que tem um poder maior de fiscalização. Então tem que ter tudo. EPI, tem que ter treinamento, higienização, uma série de coisas aí que você tem que Erivelto, tem três comentários aqui. Queria falar aqui. Uma é da Jacira Barbosa Machado. Jacira já é quase sócia aqui do Antecipa, aqui ajuda a gente a divulgar, participa praticamente de todas as lives aqui. Jacira, um abraço aí pra você, muito obrigado pelo apoio. Ela coloca aqui, acho, que ela tá em dúvida, né? Ela botou, acho que já vi uma situação que o empregado, quando perde um processo trabalhista, teve que pagar um valor à empresa até os honorários do advogado da empresa. Mas é uma questão trabalhista, né? Marílio colocou, boa noite, tem uma pergunta, mas não colocou a pergunta. Marílio, coloca a pergunta aí pra gente aí. E aí o Rômulo, ele colocou assim, tem como dar um exemplo prático de uma situação onde ocorra uma ação regressiva, tipo um breve relato de caso real? Eu vou dar um breve relato aqui, depois você dá um relato. Uma empresa que eu trabalhei, tinha um cliente, esse cliente ocorreu um acidente, né? Esse acidente foi com uma máquina, né? Não havia proteção de NR12. Aí aconteceu um acidente com esse trabalhador encostou no INSS, ficou uns 3, 4 anos encostado no INSS, e aí depois
o INSS mandou lá uma notificação para poder apresentar, né? Documento referente a NR12, o comprovante de uso de EPI, etc. Tal. A empresa não tinha essas informações e aí chegou uma conta lá. Eles somaram todo o tempo que o cara ficou no INSS, enfim. E a empresa estava tentando recorrer lá para poder não pagar. Foi a primeira vez que eu vi uma situação dessa. De fato, eu vi a notificação, tudo bonitinho ali, e a empresa ia ter que pagar, era um valor considerável. Aí o Erivelto pode falar aí. Queria só passar no final do. Porque eu tenho um exemplo, por exemplo, não sei se aquele acidente lá de Brumadinho, lá, né, São Marco, Vale, né? Não sei se o pessoal sabe desses. Essa era a notícia aqui, acho que em 2022, não me lembrar qual ano aqui. O INSS está cobrando aí, condenou, na verdade, a 6 milhões e meio, se não me engano. Com aquele acidente que teve, a rompimento das barragens, né? Sim. Pensão por morte. Muita gente morreu, 14, 15 pessoas. Então, isso aconteceu. E aí, responsabilizou, obviamente, as empresas, né? Vale, Samar. Tinha outra também, estrangeira, não estou me lembrando o nome, também está envolvida. Então, o que foi falta de proteção ali. O INSS cobrou. Agora, não sei se teve pagamento. Às vezes alguém vai perguntar, tem essa pergunta também, né? Questão de execução. Isso aí a gente não sei. Esse tipo de informação a gente não sabe, mas condenação teve. Até porque também acredito eu que há um tempo para a empresa recorrer, etc. Né? Então, até transitar e julgar, vamos dizer, isso acaba demorando um processo mais tempo, envolve juros altos, né? Sim. Eu lembro do caso dessa empresa, demorou, ficou bastante tempo. Tipo assim, eu lembro que quando aconteceu, já tinha um bom tempo que o cara tinha se acidentado, enfim, e aí a empresa tinha tempo para poder recorrer também. Eu selecionei algumas perguntas aqui, né? Eu até falei aqui, né? Esse aqui é uma pergunta, acho que a outra é relativa ao site. Então, aqui a pergunta é a seguinte: o artigo 120 da Lei 8.213 é constitucional? Constitucional, ele foi aceito pela Constituição, o artigo está vigorando desde 91, então, aí, 34 anos. E aí, lá no TRF4, né? Terceira turma lá no TRF4, julgou isso aí, né? Dizendo que é constitucional o artigo 120, né? A constitucionalidade do referido artigo restou reconhecida por este TRF. Aí, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade, na ação civil, eles decidiram a Corte Especial pela inexistência de incompatibilidade entre os artigos 120 da Lei 8.213 e artigo 7º, né? Que fala sobre o SAT, segurança do trabalho. Então, os dois são separados. Então, a empresa ela tem que recolher o SAT, né? Também a calculação regressiva. E aí, o recolhimento do SAT exime a responsabilidade do empregador? A gente já viu que não. Também tem julgados aqui, peguei alguns julgamentos aqui. Então, aqui diz o seguinte: o fato das empresas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência, mediante recolhimento de tributos e contribuições sociais, dentre essas, aquelas destinadas à segurança do trabalho, não exclui a responsabilidade dos casos de acidente de trabalho decorrente de culpa sua por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. Veja a responsabilidade da empresa, né? Como eu falei mais cedo, né? A questão da informação. Às vezes tem empregador que nem sabe que existe o site, e muito menos uma regressiva. Pode arcar com isso aí. O site ele recolhe até que empresas que não têm empregados expostos aí, agente nocivo, também recolhe para o site. Não sei se o pessoal sabe. Não é só aquele adicional ao site, não. Essa disposição aqui que agora é RAT, né? Também é devido para puxar a aposentadoria especial, doença do trabalho e acidente de trabalho. Então vai para os três. Vai lá com aquele bolo lá maior, né? Para puxar isso aí. Então, até empresas que não têm empregado exposto também recolhem, né? Sejam pelo percentual mínimo, né? Mas não importa, todo mês ela está colhendo incide sobre a folha de pagamento das empresas, né? Bacana. E aí a segunda decisão aqui, né? Um julgamento também da TRF4, muito bom esse tribunal. Fala o seguinte: o SAT não exclui a responsabilidade em caso de acidente decorrente de culpa da empregadora,
também outro julgamento, esclarecendo sobre a questão do SAT e a ação regressiva. E aí, né, só para fazer um resumo rápido do SAT, né, SAT é um seguro em prol do trabalhador, é constitucional esse seguro, e não exclui a obrigação de cumprir as normas de segurança do trabalho. Tem que cumprir. O SAT cobre apenas os riscos ordinários da atividade econômica, aquele risco comum todo mês, né? E se você descumprir ou deixar de fiscalizar o cumprimento de normas de segurança do segurado, tem risco extraordinário. Aí é o caso da ação regressiva, né? Também tem a questão penal aqui, deixa eu ver, contravenção penal, está na Lei 8.213, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir normas de segurança do trabalho. Olha só que coisa, né? Mais uma coisa aí, né? É um crime de menor, pequeno, né? A gente diz aí, contravenção é um, né? Às vezes nem é considerado crime, mas é um delito também penal, e o empregador pode responder. Além disso, tudo que a gente já falou aqui, né? Aí mais um aqui, majoração do SAT pelo FAP afastaria a responsabilidade do empregador, é aquela majoração lá de varia de 0,5 a 2. Aquilo ali, ele afasta a responsabilidade do empregador? Não vai, porque são coisas distintas, né? Eu peguei um trecho aqui de um livro, um autor aqui de direito previdenciário, aqui diz o seguinte: o fato da empresa solidariamente contribuir junto com todas as demais no financiamento do SAT não exclui sua responsabilidade previdenciária quando gerar benefícios diversos em razão das más condições. Afinal, está ali, ó. Que essa irresponsabilidade patronal já trará reflexo na alíquota básica do SAT, mediante a aplicação do fator ocidental de prevenção do fato. Mas nada impede a responsabilização dos casos específicos que gerem gastos elevados no sistema. Veja só a importância, né, da profissional de segurança e saúde do trabalho nisso aqui. E eu tenho que conhecer isso para passar lá para o empregador. Essa informação é fundamental. A conversa é essa, né? A conversa não é com todo respeito às normas regulamentadoras, mas isso aqui é algo que realmente ela alerta, né? A luz vermelha. A NR não... A gente pode ver que a NR28, nem sei se foi atualizada, mas os valores lá são bem irrisórios, bem inferiores aí ao que isso pode gerar, né? As ações regressivas e o SAT, né? E aí, qual que é a postura aqui do INSS, né, através da Procuradoria-Geral Federal? Caráter prioritário das ações regressivas, instituído no ano de 2008. Aqui temos duas portarias aqui, elas mencionam sobre isso. Intensificar a investigação dos acidentes e o juizamento das ações regressivas. A constatações de ações regressivas. Famosos aí TACs, né, termos de ajustamento de conduta, cláusulas acessórias que assegurem o cumprimento das normas de segurança. E ações regressivas coletivas, né? Pode ser ajuizado aí contra várias empresas aí, nesse caso. E eu trouxe aqui também, acho que isso aqui o Hélio já tinha falado, né? Perguntou se tinha algum número, né? Então tem aqui, de 91, desde a época lá da lei, né? A 2007, foram ajuizadas 223 ações. É realmente um número baixo, né? Média anual de 14 ações. Depois, no outro período, 2008 a 2010, 2021, uma média anual de 340. Teve um aumento aí bem significativo. E outro destaque aqui é a margem de procedência em 92%. Né? O que é isso? O que foi ajuizado realmente aconteceu. Então, aquela investigação foi realmente uma ação regressiva, teve culpa da empresa, 92%. Bem considerado. O Erivelto, é parecido com o que acontece com o seguro de carro, né? Quando, por exemplo, o seguro de carro, eu pago o seguro, e aí isso. A culpa foi do terceiro ali. Isso acontece muito em transportadora, né? Depois o seguro ele vai atrás daquele cara ali para poder cobrar, né? Se o erro foi dele ali, que ele não vai sair no prejuízo. Ele só vai sair no prejuízo se tiver ali dentro do papel, né? É basicamente isso que a INSS está fazendo, né? Isso, exatamente. Ele não vai deixar de conceder o benefício para o segurado, mas depois ele vai... Agora... Esse dinheiro nosso, né? Para a sociedade, né? Erivelton, só um minutinho aqui. Pediu o pessoal, a gente está até caminhando para o final,
Se você estiver gostando dessa live aí, estiver assistindo, dá uma curtida aí, ajuda aí o canal. Compartilha esse vídeo aí no grupo de WhatsApp que você tem aí, seus amigos. Esse tema é muito importante, você que é técnico de segurança de empresa, SESMIT. É muito importante você ter noção sobre esse assunto. Vai chegar a notificação lá no jurídico e você tá boiando, não sabe o que é uma ação regressiva do INSS. Eu queria alguns comentários aqui, ó. A Jacira colocou aqui complementando, não basta a empresa fazer o treinamento, entregar o EPI. A empresa tem que provar com a documentação que fez. Vale o que está escrito, não tem jeito. Tem que ter o papel ali, senão vai chegar, vai chegar num processo judicial e, infelizmente, vai sair no prejuízo. Marílio, por que o INSS não realiza curso de atualização para os setores responsáveis das empresas, né? Existe algum tipo, por exemplo, a gente vê a Fundacentro sempre fazendo cursos, né, de capacitação, disponibilizando gratuitamente no YouTube a respeito do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, por exemplo, fatores psicossociais, enfim, a gente sempre vê a Fundacentro capacitando nesse sentido. Existe alguma capacitação por parte do INSS de forma gratuita, não sei, para os empregadores, né? Porque isso de fato ocorre, né? Se a gente tem as empresas de consultoria, isso é bom, porque é serviço pra gente. Mas, de fato, às vezes acontecem umas situações que o cara entra ali, ele não sabe esses detalhes e ele só vai saber na prática, quando ele tomar aquela notificação ali que ele vai saber. Existe, Erivelto, algum tipo de capacitação por parte do próprio INSS, da Previdência, em relação a essas questões que acabam depois se desencadeando numa ação regressiva? Olha, que eu saiba não tem, não, mas, assim, infelizmente as pessoas têm que buscar informação no próprio site da AGU, tem. Conselho Geral da União, mas tem algumas informações, né? Não sei se chega a ter alguns vídeos também, pequenos aí, não é nada assim de custo para empregador, felizmente não tem, mas estamos aqui aqui eu estou à disposição. O Antecipa tá aí, o Erivelto também. Pessoal, o Erivelto tem, para quem é profissional de segurança do trabalho, pesquisa o Erivelto aí no LinkedIn, no próprio Instagram, tá marcado lá. Tá, o Erivelto depois vai deixar aqui o contato dele. Ele tem um grupo, eu faço parte de um grupo dele de aposentadoria especial e PPP. Eu posso estar até equivocado, mas tem mais de 800 pessoas lá no grupo, só para você ter uma ideia. Acho que já até chegou no limite, 1.000, né? A última vez que eu olhei tinha 800 e pouco, então assim, para você ter uma ideia. Então, por quê? São poucos, eu falei aqui brincando, mas digita aí no YouTube aí, ação regressiva do INSS. Vai ter um vídeo que é do próprio Erivelto ali na Rádio Bandeirantes. Você tava, Erivelto? Foi, né? Eu falei um tempo atrás. E aqui no Antecipa. Então, assim, compartilha aí com seus amigos aí, não guarda pra você só essa informação, não. Se o empregador ficar em dúvida, você fala assim, ó, vou mandar um vídeo aqui do Antecipa aqui pra você poder dar uma olhada e pede ele pra assistir, manda um recado pra ele assistir esse vídeo aí. Aí. À disposição, de repente faz uma palestra aí nas empresas, eu falo tranquilamente, vou falar o que realmente eu estou falando aqui, né? É resumido, tem mais coisa para falar, mas o que está aqui, os números estão aqui. Eu achei aqui a publicação que eu tinha até deixado marcada para poder falar contigo hoje. Tem 2 semanas que agora os juízes comunicarão a AGU para que a empresa seja processada por acidente. Aí tá aqui, ó, basicamente é o seguinte. Agora, depois que o trabalhador processar a empresa pedindo indenização por acidente de trabalho, o juiz terá que comunicar à AGU os casos em que for considerada culpada. Isso tá por dentro disso? É verdade mesmo? Tem algo a ser comentado? Saiu agora, acho que foi semana passada ou retrasada. É isso aí, É isso aí, juiz. Também, ó, a gente tá vendo aqui, ó, nesse próprio slide aqui, né? As ações estão crescendo. É crescente. Até então não tinha essa... Cada vez mais, né? Não tinha essa obrigação, então, de comunicar a AGU, né? Eu acho que esse aí é coisa nova. É coisa nova. Eu fiz trabalho nessa lugar. Sim. Tem relação com a ação regressiva. Tem total relação. Tá. Que acredito eu também, essa ação regressiva que você está falando é previdenciária. Porém, também, nada impede do Ministério do Trabalho, né? No caso, vamos dizer assim, né? A questão de ações trabalhistas também tem ação regressiva, né? Ele tem que estar envolvido também, porque ele investiga, é um órgão que investiga também. Ele investiga os acidentes também, fica envolvido ali naquilo. E contribui ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho.
Erivelto, contribuem. há uma pergunta da Ingrid Lohane. Se o trabalhador sofre um acidente e necessita de tratamento permanente, a empresa é responsável por custear? Foi acidente de trabalho? Sim. Foi acidente de trabalho, até o 15º dia, a empresa, ela que vai puxar. Depois, entra com requerimento do INSS, para ter se realmente constatado aí o problema, né? Aí ela vai ficar, o INSS vai puxar, mas se for acidente de trabalho, lá na frente, no futuro, se ele vai permanente, né? A gente vai ter que... Na verdade, o INSS vai fazer as contas dele lá, vai cobrar esse valor. Ingrid, eu acredito, né? O Erivelto vai poder falar até melhor. Né? Que é justamente, essa ação regressiva é justamente em relação a isso. Ou seja, o que o empregador, e até a gente como profissional muitas das vezes pensa, aconteceu um acidente, vai ter lá 30 dias de atestado, 90 dias, por exemplo. Os 15 dias é da empresa e depois é do INSS. Tem gente que fala isso, eu já vi falar, manda pro INSS. E era isso que acontecia, ficava lá no INSS. Só que agora não, de alguns anos, só que está se intensificando com a digitalização, isso está aumentando, eles estão fazendo uma ação regressiva. Opa, beleza. Deu 10 anos aqui, ficou encostado no INSS 10 anos. Vamos fazer a conta aqui agora e chega a conta lá para a empresa pagar. Entendeu? Então é basicamente isso. Correção monetária, não fica só naquele valor que ele cobrava, juro e correção esse tempo todo. Né? Exatamente. Mas, enfim, assim, e normalmente eles exigem também, né, a correção, por exemplo. Uma máquina que é muito antiga, não tem NR12 nenhuma. Então, além disso, eles ainda vão fiscalizar para garantir que a empresa também faça a adequação também daquela, ter comprovado a adequação daquela máquina ali. Então vai ter mais o custo também, que já poderia ter sido só lá no início, ou seja, teve o custo do acidente e mais o custo para poder também consertar, adequar aquela máquina ali. Né? Deu causa, né? Deu causa ao problema. Né? Exatamente. Então, e aí, pessoal, é importante, o empregador, por exemplo, sabe, às vezes não conhece isso aqui, né? Pode também ficar julgando o empregador, né? Conhece. Às vezes não conhece a legislação. Às vezes quer conhecer. Se o pessoal tiver interesse, a gente vai lá, vamos conversar aí, falar um pouco sobre o assunto, tá? Ministrar palestra aí. Passar isso aqui, tudo isso aqui, pessoal, é público, foi divulgado. As informações que estão aqui nessa apresentação, peguei do INSS, né? Do próprio, lá do site do Ministério do Trabalho também. Então, a gente tem essas informações. É isso aqui, ó, aqui no período agora mais, últimos anos aqui, né, 2012 2017, olha o gasto do INSS aqui, ó, com indenizações de 77 bilhões de reais e mais de 300 mil dias de trabalho foram perdidos com afastamento. Os números altíssimos. Né? Aí, em 2018, a AGU entrou com 400 ações regressivas, só em 2018. Né? Você lembra lá do início, lá, eram 14 por ano, né? Só no ano de 2018, 400 ações regressivas recuperou quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Né? Dinheiro da sociedade, nosso, né? E aqui, só para a gente já conversou sobre isso, né? Concluindo aqui a nossa apresentação, né? Então, as ações regressivas acidentais previdenciárias representam uma importante arma para combater as consequências econômicas e sociais dos acidentes de trabalho no Brasil. Representa 4% do PIB, né? Então, nem coloquei isso aí, mas se as pessoas têm essa noção, 4% do PIB, né? Eu imagino que o PIB do Brasil são trilhões, né? Imagina aí, 4% acidente de trabalho. Porém, essa arma necessita de munição para produzir seus efeitos. Né? O que somente será possível a partir de uma atuação coordenada entre as instituições comprometidas com a concretização da política pública de prevenção de acidentes, os órgãos que a gente já citou aqui, né? E aí, diante do exposto, faz necessário que as empresas melhorem sua gestão em segurança e saúde, visando não só a proteção da saúde e integridade física dos empregados, como também preservar a sua parte financeira, a sua saúde financeira. Então, tem que ver os dois lados. Hein? Tudo isso aí vai acarretar aí um benefício para a sociedade como um todo. Né? Não estou conseguindo enxergar aí, mas coloquei algumas informações aí. Aqui. Ó. A AGU ajuiza 73 ações contra empresas negligentes com segurança. Isso aí foi em 2004. Em 2024. Aí aquela que eu falei dessa marca, ó, o INSS cobra dessa marca 6,5 milhões das compensões por morte após a Mariana
que equivale pago por uma dívida. Vamos falar, 2019. Né? Aconteceu há muitos anos, né? Lembra quando foi o acidente, 2015? Tem um tempinho, né? Demora porque isso vai, é uma investigação, né? Realmente teve culpa, a empresa teve culpa. Foi acidente de trabalho, depois ela chega com a conclusão e aí o AGO, assim, a juíza. Aí tem outra informação também do ano passado, né? Segurança do trabalho, valor recuperado pela AGU com ações regressivas cresce 10% em 2023. Tem outra coisa bem expressiva aqui, informação importante. Peguei mais três aqui, ó. A AGU garante ressarcimento de quase 3 milhões aos cofres do INSS. Informação de 2022. Tem outra ali, 2023. A empresa é condenada a ressarcir o INSS por gasto de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Tem aqui mais um. Tem várias, né? Tem várias, eu coloquei só algumas aqui. A situação da AGU assegura ressarcimento de mais de 1.300.000 aos cofres do INSS em ações regressivas acidentais. É essa aqui, acho que foi agora. Olha aqui, 2025. Desculpa, 2021. Então é isso aí, pessoal. Eu realmente queria passar para vocês isso aqui. Essa informação é, na minha opinião, como agente de segurança e advogado também, né? Agente de segurança, o técnico de segurança, os profissionais de segurança têm que conhecer esse assunto. Precisam conhecer. Você vai conversar com o empregador, você tem que entender de FAP, de site, de ação regressiva, né? Pensamento de apoio especial, porque isso aí que envolve finanças. Né? Se você falar de NR, o empregador ele vai... A maioria deve conhecer, né, as infrações da NR 28, né? Infrações e penalidades, né? Ele prefere pagar do que fazer segurança. Infelizmente é isso. Mas eu vejo isso como positivo, Erivelto. Eu vejo como uma educação, né? A longo prazo, isso vai aumentar, né? Com o passado, se foi 400, acho que foi 2018 que foi 400, isso aí possivelmente está aumentando, né? E a ideia é que, infelizmente, de repente, assim, parte do princípio que o empregador ele deveria saber, são informações públicas, mas a gente sabe que não tem conhecimento, muitas das vezes também jurídico não tem esse conhecimento, mas com o passar dessas notificações, com o passar do tempo, que as pessoas... Brasil é terra da lei que não pega, né? Então o pessoal acha que não vai pegar, e social não vai pegar, né? E tá pegando. Então vai começar a educação, ele vai tomar uma pancadinha e aí na próxima vez já vai pensar, opa, vou precisar aqui ter mais responsabilidade aqui com a segurança do trabalho, com os trabalhadores, e para que se evite essa ação regressiva. E para você, profissional de segurança do trabalho, para que você se atualize também, que a gente sempre fala aqui. A gente não pode ficar falando só de NR. É obrigatório. Isso. Né? Porque, de repente, a multa que paga por não ter um PGR, de repente, ela é irrisória comparado a uma ação regressiva. Um custo que é muito maior. E vai fazer o empregador, de repente, ele... Tem um monte de empresa aí que não faz CIPA. E nunca tomou multa. Nunca recebeu a notificação. E pra que eu vou fazer? Deixa aí. A hora que vier, né? Roleta russa. E nunca vem. Agora, na hora que vem uma ação regressiva, e aí vem um custo alto, esse cliente que eu falei era um custo bem considerável e uma empresa relativamente pequena, com poucos funcionários. É uma pancada que, de repente, ia impactar naquela empresa. Então, ele já vai pensar duas vezes. E, realmente, essa empresa mudou a política de segurança dela. Ela passou a se importar mais, ela não tinha obrigatoriedade de ter um técnico de segurança, passou a contratar de forma terceirizada o técnico para ir lá 2 vezes na semana, justamente para que não tivesse mais esse tipo de ação contra ela. Então, pessoal, tema importantíssimo, compartilha aí com o pessoal e a gente vai estar falando mais sobre esses assuntos aí no decorrer aí do ano. Beleza? Erivelto, quero te agradecer pela disponibilidade, tá? Tema importantíssimo aí pra gente conversar, acredito que agregou muito. Pessoal, é só uma pílula, é pouca coisa que a gente conversou aqui, tem muito mais informações sobre isso. A gente já trouxe o Jonathan aqui que falou de FAP, a gente trouxe esqueci o nome dele agora, o Rômulo, que falou também do mesmo assunto aqui. O Erivelto falou aqui a respeito também de social e de
e de higiene ocupacional, e agora veio com esse assunto super relevante, que é a questão da ação regressiva. O Jonathan até colocou aqui, muito obrigado aí, Jonathan, pelo comentário, ele colocou aqui, só o artigo 120 da Lei 8.213 pesa mais que todas as NRs financeiramente falando. Assim, basicamente foi consonância do que a gente acabou de falar aqui. Né? Tá? Faça as considerações, Erivelto, aí, finais aí, falar aí suas redes sociais, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Agradeço aí pela oportunidade, né? Esse assunto. Pessoal, nós, da Segurança e Saúde, nosso trabalho é mais importante do que a gente imagina. Imagina só, né? Valores aí altíssimos, né? E sei que a gente está falando de ação regressiva, mas você está falando aí de questões aí de outros, a gente sai um pouco das NR, por exemplo, PPP e FPCAD são os únicos documentos fiscalizados pela Receita Federal. O pessoal não deve saber disso, né? PGR é fiscalizado pela Receita e pelo Ministério do Trabalho, mas o FPCAD e o PPP é só Receita. Eu monto vários exemplos aqui, valores aí altíssimos, pode chegar até bilhões. Óbvio que a gente vai montar ali uma questão mais extremada, né? Envolvendo só PPP e FPCAD. A gente já teve aí casos... Teve uma situação da Petrobras, né? Acho que ano passado, se eu não me engano. Né? Que acho que eles receberam uma... 50 milhões. Foi? 50 milhões, caiu para 104 milhões. Então, tem outros 50 só de FPCAD. PPP também já vi casos aí também. Agora, se foi cobrado ou não, aí é outra história. Não sei se a empresa teve que pagar, mas teve essa condenação. O E-Social, isso aí vai se tornar recorrente, né? Inclusive para ação regressiva também, porque tem questões envolvendo acidente de trabalho, né? Porque o E-Social envolve parte trabalhista, previdenciária e tributária. Então, são as 3 legislações. A CAT, exatamente. Falo tudo. A CAT está lá. O evento é qual que é o S2210, né? 10. 210, 220, 240. Como é que fala? A gente tem a malha fina do imposto de renda, não tem? Sim. A gente tem a malha fina da aposentadoria especial também. Sim. Então, de 2021 para cá, é isso. Mas é complicado fazer isso. É isso aí mesmo, tem que proteger o trabalhador. Eu sei que muita gente critica, que tem tributo, né? Tem que pagar todo mês, mas é a forma que a legislação viu de educar os empregadores. Os números são muito altos, né? A gente viu aí, o número de acidente é absurdo. Estou à disposição aí, tem o meu Instagram, eu deixei a apresentação, se você quiser disponibilizar o pessoal, fica à vontade aí. Temos canais aí, Instagram, LinkedIn, e o Facebook também. E fica à vontade, a gente está aqui para contribuir para o pessoal em coisa especial, em ação regressiva. Tem mais temas aí relacionados. Perfeito, Erivelto. Muito obrigado aí pela participação aí, tá bom? Sempre relevante. E quem sabe mais pra frente a gente marca outro podcast aí. Pessoal, quero agradecer a vocês aí pela participação, tá? Com a gente aí desde o início aí do episódio. Agradecer o pessoal que participou aí no chat aí. E mais uma vez aí, pessoal, a gente tem... se inscreve no nosso canal, de repente você tá assistindo aí e não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, ajuda o nosso canal aí a crescer, que isso é bom, existe um propósito nisso, a gente está disseminando aí conhecimento sobre segurança do trabalho. Você percebe que a gente não está falando só, existem episódios que a gente está falando aqui sobre norma, sobre legislação, mas existem episódios que a gente sai um pouco fora da caixa para trazer esse plus aí, essas informações que no dia a dia aí você, com certeza, a sua empresa aí pode estar passando por uma situação igual essa. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí. E a gente vê semana que vem. Semana que vem a gente tem a XB na SST aí, ao vivo aí. Eu e Sérgio, a gente vai estar falando aí. Tem tema surpresa. Mas semana que vem conto com vocês aí ao vivo aí. Valeu, pessoal. Abração, tamo junto. Valeu. Boa noite, um abraço a todos.